O tema a ser abordado hoje, né, ele foi definido em função de um certo recorte, né? Aliás, tem um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, que no final do ensino, ele dizia que ele queria elevar a psicanálise ao estatuto do gesto cirúrgico de cortar. Ele usava essa analogia, né? O que ele estava querendo dizer com isso, assim, pelo menos a meu ver? Não dá para você, né, trabalhar a história toda, a história de vida toda de um sujeito durante um processo de análise. É preciso cortar, né? Mas é preciso cortar certo, como na cirurgia, né? Se você corta errado, o que acontece? Não tem efeito terapêutico nenhum. E se bobear, vai ter um efeito iatrogênico. A mesma coisa num processo analítico ou num processo didático, é preciso saber cortar, né? Qual foi o recorte que eu fiz, então? Tema infância e adolescência. São temas amplos, né? Daria para a gente ficar discutindo uma disciplina inteira, e não é esse o objetivo, essa disciplina é aplicada, né? Então eu fiz esse corte que eu presumo ser cirúrgico, assim, modéstia à parte, né? De, enfim, centrar na relação mãe-bebê, né? Por quê? Primeiro porque é o que a psicologia, com recorte na psicanálise, tem para ofertar, e segundo porque essa disciplina aqui tem um enfoque relacional. Tudo que a gente viu até agora fala de um enfoque relacional, né? Fala de vínculo, fala de transferência, fala de relação, né? Então eu resolvi dar esse recorte ao tema falando sobre a relação mãe-bebê. A gente já comentou algumas coisas na primeira parte da disciplina, antes do recesso acadêmico e das férias coletivas, mas eu queria agora estar aprofundando um pouco mais. Então, eu não vou falar nada aqui propriamente novo, mas vou estar, de certa forma, aprofundando alguns aspectos para além do que a gente já viu, tá? Então, como eu falei, né, o tema é a relação mãe-bebê, e mais especificamente, no que tange a relação mãe-bebê, eu vou falar sobre aspectos psíquicos, tá? Então, eu não vou falar sobre aspectos biológicos e nem sobre aspectos sociais, pelo menos não diretamente, tá? Então, é o recorte do recorte, a relação mãe-bebê, aspectos psíquicos, ok? Muitos autores, assim, sobretudo o Philippe Arrier, que é esse autor aí que escreveu o livro História Social da Criança e da Família, que é esse livro aqui, tá? Acho que está dando para vocês verem, né? Ele foi muito difundido aqui no Brasil, sobretudo na área da pedagogia e da psicologia também, e ele traz uma tese de que esse sentimento da infância é recente. O que significa um sentimento da infância? A tese dele é que a infância, tal como a gente conhece, emergiu recentemente na história da cultura, da civilização. A tese dele central é de que a Idade Média desconhecia o que vinha a ser a infância, tá? Isso não significa que a infância não tenha, digamos assim, um certo aspecto biológico específico e um certo aspecto psíquico específico, tá? Mas só que esses aspectos biológicos e esses aspectos psíquicos, eles não eram levados em consideração pelas pessoas daquela época que desconheciam a infância como uma parte específica do desenvolvimento humano, né? Então, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura, sobretudo porque eram sociedades rurais, e nas sociedades rurais, o indivíduo, quando conseguia ficar em pé, pegar numa enxada, ele já começava a trabalhar. Nas sociedades rurais, ainda hoje, né? Ainda hoje,
em aldeias assim rurais, né, pelo mundo afora, você percebe isso. Não se dá muito valor ao que se chama de investimento nessa fase fundamental da nossa vida, que é a infância, porque a pessoa, enfim, se mostra fisicamente disposta, ela já é colocada para trabalhar, né, na lavoura. Então, o Filipe Arrier, ele tem essa tese, né, que até o século XII, crianças eram representadas, ele foi observando a arte, né, da pintura em si, e ele percebeu que nessas telas as crianças eram representadas como adultos em miniatura. Então, usavam as mesmas roupas, né? Não havia, então, distinção entre uma criança e um adulto. Tá? Não haviam traços específicos, né? Não havia uma representação iconográfica específica da infância. Foi isso que ele percebeu até o século XII. Né? A partir do século XIII, as crianças começam a ter representações iconográficas específicas, né? Então elas são desenhadas menores, com, né, as bochechas rosadas, uma face mais infantil, né? Tentando imputar um certo nível de ingenuidade, né? E por aí vai, diferente dos adultos, né? E entre os séculos XV e XVI, ele percebe que as crianças passam a ser representadas em cenas da vida cotidiana, né? Inclusive brincando, né? E ele percebe que o filho morto começa a ser representado nas famílias nessa época, né? Que é uma tentativa de você constituir a memória daquele filho que morreu, né? Porque a tese é de que no século XV e XVI se começou a ter um apego pela infância, porque até então se morria tanto na infância, as crianças morriam, o índice de mortalidade era tão grande, tão alto, que praticamente as famílias não tinham apego aos seus filhos, porque partia-se do pressuposto de que muitos iam morrer mesmo. Era natural daquela época, né, que muitas crianças morressem. Com um controle maior, assim, embora houvesse ainda muitas mortes, né, efetivamente, mas com um controle maior, assim, das taxas de mortalidade na infância, começou-se a se construir esse apego, esse tipo de apego, né, e o tipo de pesar, né, passa a ser representado aí na iconografia do século XV e XVI. O filho morto ele começa a ser representado no intuito das famílias constituírem uma certa memória, né, daquele que se foi. Tá? E no século XVII, as crianças passam a ser representadas sozinhas, né, imagem cultivada pelas famílias. Então, começa então enfim, esse tipo de culto ao porta-retrato da criança sozinha em casa, né? Que, de certa forma, perdura até os dias de hoje. Tá? Então, o que o Filipe Arrier está tentando dizer aí é que, na verdade, a infância, houve uma descoberta da infância. Né? Houve uma descoberta da infância nos séculos XV, XVI e XVII. Tá? E que o mundo medieval ele praticamente desconhecia essa fase do desenvolvimento. Né? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito difundido no Brasil. A gente não vai ter aqui um enfoque sócio-histórico, que seria esse, de falar da infância de uma perspectiva sócio-histórica, né? Mas sim de uma perspectiva psíquica, ok? Mas existe né, esse entendimento de que o que a gente entende por infância nem sempre foi assim, tá? E que essa fase do desenvolvimento precisou ser descoberta, quer dizer, as crianças precisaram ser descobertas como pessoas que demandavam, né, cuidados específicos, diferente dos adultos, né? Enfim. Um outro autor que também tem esse tipo de entendimento é Lloyd de Mause, né, que escreveu esse livro, que não está traduzido,
a história da infância, né? E ele vai trazer, então, uma história um pouco mais ampla, que é a do Arrier, mas concordando com o Arrier, ele fala que da antiguidade ao século IV depois de Cristo, infanticídio era muito comum, né? Então, quando a gente, por exemplo, lê na Bíblia que o rei Herodes, se não me engano, era o rei Herodes, tá? Se alguém aí que seja mais versado, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Quando o rei Herodes mandou matar todas as crianças, para tentar matar, né, o possível sucessor dele no trono, né, ele, enfim, ordenou um infanticídio, a morte de crianças, né, mas que naquela época era relativamente comum. Né? A sociedade romana era uma sociedade extremamente violenta, né, e o rei, como representante de Deus na Terra, ele tinha poder de vida e morte sobre os seus súditos. Então, isso para a gente pode ser um absurdo, mas naquela época era algo considerado comum, né? Comum no sentido da frequência, né? Não no sentido do valor, do que deve ser, tá? Do século IV ao século XIII, ele coloca como sendo uma era do abandono. É isso, as crianças são adultos em miniatura. Se sobreviverem bem, se não sobreviverem, amém. Né? Era praticamente essa lógica, assim, um certo desconhecimento dessa fase do desenvolvimento. Do século XIV ao XVII, a era da ambivalência. A ambivalência é quando você tem, assim, dois sentimentos opostos, né? Amor e ódio, e esses dois sentimentos opostos, eles se manifestam, né? Porque nós somos sujeitos divididos, consciente e inconsciente, tá? Então, a relação que se construiu com a infância, nessa época, era uma relação de ambivalência, né? Ou seja, uma relação mais pautada numa paixão propriamente dita, o sentimento enquanto uma paixão, do que propriamente numa racionalidade. Né? A partir do século XVIII começa-se o que ele chama de intromissão, quando se começa, de certa forma, a tentar criar uma racionalidade, né, em torno da infância, que até então não existia. Né? Nos séculos XIX até meados do século XX, a época da socialização, né? Isso perdura até hoje, se vocês pararem para pensar na atual pandemia de coronavírus, né, e Covid-19 que a gente vive. Uma das preocupações principais com as crianças é o déficit de socialização, né? Então, o que vai acontecer? Porque as crianças estão isoladas em casa, convivendo somente com os pais, quando muito, né? Enfim, essa é uma preocupação que surgiu aí nessa época, né? E a partir de meados do século XX, se estabelece isso que se chama de apoio, de amparo, né? Da infância como uma época, uma fase do desenvolvimento pautada na vulnerabilidade, na suscetibilidade, né? Que é a infância tal como a gente conhece hoje, né? Então, a criança ela precisa de apoio, né? Ela é um ser desamparado, né? Que precisa de amparo, de uma pessoa que cuide, que exerça a função materna de cuidados, etc. Tudo isso de certa forma, a construção do século XX. Tá? Então, apesar dessa abordagem historiográfica, né, de certa forma, sempre houve, né, independente das épocas históricas, né, aspectos específicos, biológicos e psíquicos da criança. E eu pretendo aqui me focar nos aspectos psíquicos. Tá? Quer dizer, quando você cria um clima de vigilância sobre a criança, né? E eu não estou dizendo que isso é ruim, não, tá? Não estou dizendo que... Mas quando se cria um clima de vigilância, de você saber o que você deve esperar das crianças em determinadas fases e que se ela se atrasa um pouquinho, você já fica com uma pulga atrás da orelha. Quando você cria toda uma psicologia do desenvolvimento, e essa psicologia de desenvolvimento passa a pautar o que vem a ser a normalidade, e o que foge a essa normalidade acaba sendo
entendido como patologia, você costuma ampliar muito mais esse espectro do patológico. E aí, entrando mais especificamente nos aspectos psíquicos, né? Eu já comentei com vocês isso. Existe um livro do René Spitz, né? Ele foi publicado em 65 do século passado, que se chama O Primeiro Ano de Vida. E o que o René Spitz, qual foi a pesquisa que ele fez, né? O que ele estudou aí no primeiro ano de vida dos bebês? Ele percebeu que a partir do segundo mês de vida, o rosto humano passa a ser o estímulo preferido do bebê. Dentre vários objetos, né? Não que o rosto humano seja um objeto, mas enfim, dentre os vários objetos disponíveis, né? O móbile que está em cima do berço, o ursinho de pelúcia e tal, há uma preferência pelo rosto humano, tá? Isso foi algo que ele percebeu. E ele fez uma observação de dois grupos, né? O primeiro eram bebês privados da mãe, criados coletivamente por enfermeiras no orfanato. Então, eram bebês abandonados ou bebês órfãos, de fato, né? Cujos pais haviam morrido. E nesse orfanato, cada enfermeira cuidava de 7 bebês. Então, era uma gestão coletiva de bebês, tá? Cada enfermeira cuidava de um grupo, tá? Não havia uma relação, então, individualizada de cuidado, certo? E o outro grupo era de bebês que não foram privados da mãe, pelo menos não completamente, tá? Criados num presídio feminino, durante 1-2 horas por dia. Esses bebês eram colocados na presença da mãe, enfim. Então, uma privação, né, relativa, né? Então, ele acompanhou esses dois grupos, lembrando que ambos os grupos recebiam alimentação e cuidados físicos adequados, tá? O que ele percebeu, então? Que a separação precoce da mãe, né, a carência afetiva, prejudica o desenvolvimento global da criança. Isso para a gente, hoje em dia, pode ser senso comum, né? Mas em 1965, ainda não estava muito bem estabelecido, né? Quer dizer, ele percebeu isso. Quer dizer, quando não há uma figura que venha prover os cuidados da criança, isso prejudica tremendamente o desenvolvimento global dela, tá? E aí ele cunhou o termo hospitalismo, né? Esse é um termo do René Spitz. E o que significa isso, hospitalismo, né? Ele percebeu que os bebês que eram privados, né, das mães, no primeiro mês de separação, o bebê se mostrava triste, choroso e carente, apegando-se a todos que dele se aproximavam, né? No segundo mês, aí o bebê continuava triste, porém com menos energia, estabelecer apego aos outros. Então havia perda de apetite, de peso e perturbações psicomotoras. Se iniciavam aí algumas perturbações psicomotoras. A partir do terceiro mês de separação, então, o bebê se mostrava ansioso e indiferente, recusando qualquer contato. Ele recusava também alimentos, havia queda da imunidade, então os bebês adoeciam facilmente, e um retardo psicomotor generalizado, ou seja, havia perda da tonicidade no sentido dos bebês não conseguirem nem se sustentar minimamente sentados, em algum tipo de apoio, enfim. Após o terceiro mês de separação, ele percebeu enrijecimento da face, olhar ausente, tá? O bebê não sorria, não gritava, nem chorava, emitia gemidos, enquanto repetia movimentos estereotipados. Tá? Isso, sobretudo, naquele primeiro grupo. Tá? E então ele estabeleceu essa relação, né? Ele percebeu que, como nós somos seres relacionais, e isso desde o segundo mês de vida, com essa preferência, né,
do bebê pelo rosto humano, dentre vários objetos à sua disposição num determinado ambiente, ou seja, isso fala de uma certa predisposição relacional, né, na espécie humana. Quando essa relação de cuidado, né, de amor, né, não se estabelecia, o bebê poderia vir a morrer, né, de inanição, enfim, como ele observou vários casos. Tá? Então, nós somos seres relacionais no sentido de dependermos, né, do outro, do cuidado, tanto quanto nós dependemos de alimento. Né? Então, a gente depende, né, do afeto e do amor, tal como dependemos do alimento. Tanto que a gente já discutiu, enfim, um pouquinho na primeira parte da disciplina, né, a esses casos assim, dos meninos selvagens, né, que eram criados isolados e tal, e que não desenvolviam habilidades humanas, de linguagem, afetivas e tal, viveram muito pouco tempo, né, todos eles, então isso fala de um certo... Isso mina, né, o desenvolvimento global do ser em si. Tá? E aí, nesses primeiros 18 meses, então, que existe, os primeiros 18 meses de vida, né, de um bebê, existe uma fusão que é necessária. Há uma fusão entre mãe e bebê, no sentido de que não há muito claro, né, para o bebê, onde termina o corpo dele e começa o da mãe. Então, enfim, é como se fosse um estado fusional mesmo, que é algo necessário, né, pelo menos nessa fase, para a própria sobrevivência, como René Spitz percebeu, né, sobretudo estudando o primeiro ano de vida. É porque, assim, mãe, quando eu falo mãe, eu estou falando de uma função. Função é um caráter invariável, né? Então, por exemplo, a função materna é de quem cuida. Então, se você tem lá na aritmética, no f de x, a função é invariável, é quem cuida. O x, que é a variável. Então, pode ser a mãe biológica, pode ser o pai, pode ser a tia, pode ser... O importante é que aquela criança tenha alguém que exerça essa função materna. Ok. Certo? Agora, quem é que vai assumir esse lugar de variável no exercício dessa função? Aí é livre. Professor, então, Oi. no caso que você contou que cada enfermeira cuidava de 7 crianças, as enfermeiras, então, exerciam a função materna. A função materna, mas não era individualizada, né? Então, mas, tipo, se você pensar em mãe de gêmeos, por exemplo, eu entendi o que você falou, mas aí no caso de mãe de gêmeos também não é individualizado, né? Não, tanto que o caso que eu vou trazer hoje para vocês é de gêmeos, né? Eu vou trazer um caso desse livro aqui, e, enfim, cuja mãe tinha uma dificuldade em lidar com um dos filhos, né? Não que isso vá se colocar sempre, tá? Não é nada disso, mas, assim, há essa questão mesmo. Filho gêmeo, né? A constituição de uma fantasia de que um deles recebeu mais amor, outro menos, né? Desde Esaú e Jacó, né? Enfim, desde a gente tem aí relatos na literatura de gêmeos e como é que é essa disputa, enfim, e sobretudo quando são gêmeos univitelinos, né? Quando eles são iguais quer dizer, se eles são iguais, por que recebem atenções e cuidados diferentes, né? É uma questão aí, enfim. Pois bem, então, nos primeiros 18 meses há essa fusão, porque a gente nasce prematuro, eu também já falei lá no primeiro momento, a gente nasce prematuro biologicamente, né, e afetivamente. Então a gente precisa, né, de um outro ser humano que cuide de nós, ou seja, que fale por nós até que a gente aprenda a falar. Né? A gente não nasce falando. Então alguém tem que falar por nós e tentar interpretar
o que a gente pede, né? O que a gente, um bebê, né, uma mãe não sabe o que ele está pedindo. Ela precisa interpretar esse pedido, né? E ela vai interpretar à luz da experiência de vida dela, né? Então a gente já está imerso na linguagem desde que nasce. As relações entre mãe e bebê nunca são sem a mediação da linguagem, sempre passa por esse viés, né? E a gente nasce desamparado, há um desamparo, né? O que é o desamparo? É a dependência relacional do bebê para com o outro, né? O grande outro, em psicanálise, é quem exerce, quem encarna a função materna, que é, enfim, que são os cuidados afetivos, tá? Então há essa dependência nesse primeiro momento da nossa vida. Todo mundo passou por isso, tá? E quem não passou é que tem problemas, né? Ou quem permanece nessa relação fusional é que tem problemas, né? Quer dizer, a sanidade mental é justamente quando ocorre a separação, né? Mãe e bebê, desse estado fusional, certo? Pois bem, e essa separação, ela não se dá sem angústia. Uma psicanalista chamada Pierre Olagnier, né, que escreveu esse artigo, Que Desejo, Porque Filho, né, que também é citado no livro didático que eu sugeri a vocês, ela fala de desejo de maternidade e desejo de ter um filho. Ela fala que essas duas coisas são diferentes e que vão gerar angústias também diferentes, né? Porque o que é a angústia? O desejo de maternidade, né? O desejo de maternidade, segundo ela, está relacionado a um aspecto narcísico dos pais, que desejam filhos clones de si mesmos, né? Então, quer dizer, se você deseja se reproduzir, né? Se clonar, né? Como o termo atualmente em voga, né? Se você quer alguém que siga, não é, uma linhagem que você começou né, e que dê continuidade, né, a um certo estilo de vida que você julga ser o correto, né, quando não há essa liberdade, né, com relação ao filho, quando essa fusão aí continua de certa forma colocada, é muito mais difícil se separar, né? E aí ela coloca a questão do desejo de ter um filho, né? E o que seria o desejo de ter um filho? Que é diferente do desejo de ser mãe, né? O desejo de ter um filho implicaria a renúncia narcísica dos pais em prol da singularidade dos filhos, né? É a mãe saber que esse ser que saiu do corpo dela e que, de certa forma, no primeiro momento é uma extensão do próprio corpo dela, em algum momento necessita seguir um caminho que é singular, ou seja, que é dele, né? Preciso haver essa separação. Para que haja essa separação, é preciso haver essa renúncia narcísica, né? Enfim, eu me lembro, só para citar um exemplo, assim, que me veio à cabeça agora, não preparei esse exemplo, mas na época que o Caetano estava fazendo 50 anos, né, ele publicou um livro, Verdades Tropicais, Caetano Veloso, tá, gente, o cantor. Quando ele estava fazendo 50 anos, ele publicou um livro e tal, e deu várias entrevistas, e ele tinha acabado de ser pai, né, dos filhos que ele teve com a Paula Lavigne, e num determinado momento ele falou, olha, os meus filhos eles vão ser o que quiserem quando crescerem, né? Porque perguntaram a ele se ele, de certa forma, queria que os filhos trabalhassem com música, tal como ele. Ele falou, olha, tal como ele e a tia, né, Maria Bethânia. E aí ele falou assim, olha, eles vão ser o que eles quiserem. Quer dizer, de fato, os filhos acabaram sendo músicos, né? Tanto que eles fizeram recentemente um recital, uma live e tal, mas os filhos dele são evangélicos, os dois filhos que ele teve com a Paula Lavigne. E diz o Caetano que eles foram, de certa forma,
seduzidos pela babá, né, no sentido de se tornarem religiosos, que é a antítese, né, do que o Caetano acredita. O Caetano, enfim, ele é o cara dos orixás, né, mas eu tô demonstrando isso para vocês perceberem que, mesmo seguindo a mesma carreira do pai, há um elemento de singularidade neles, né, que difere, né, que fala de algo que é diferente, né, de algo que é deles e que, de certa forma, não foi transmitido pelos pais, né, mas sim pelos acasos, né, dos encontros que a vida proporciona ao longo do nosso desenvolvimento. Tá? Alguém queria falar alguma coisa? Rogério, eu gostaria de fazer um comentário. Sim, Ana está aí. Oi, Olá, Ana. Cheguei há um tempinho. Esse desejo de maternidade, ele pode ser verificado, por exemplo, quando os pais impõem seus ideais de eu, né, os seus ideais Exato. para os filhos? Exatamente. E aí, muitas vezes, sufoca, né? A vida se torna irrespirável. Tem um filme, Sociedade dos Poetas Mortos, que é justamente sobre isso. É um filme datado, já dos anos 90, mas é bom, porque mostra isso, o que é essa sensação de não conseguir respirar, né? Porque, do que é viver sob o peso de um ideal. Sim. Do pai, da mãe. Sim. E é um desejo que fica muito patente, né, na adolescência, quando o sujeito revive seus conflitos edípicos. E outro filme, né, já que você citou, um é Cisne Negro. Ali me parece... Também. Cisne Negro, belíssimo. E mais recente, né? Talvez mais empolgante também. Mas é isso aí. Obrigada, professor. Não, que isso. Então, nesse processo de separação, entra em jogo o que o Freud chamou de separação mãe-bebê, tá? Entra em jogo isso que o Freud chamou de Fordar, né? Que são termos em alemão. Ele observou o próprio neto, Ernest, né? Por volta dos 18 meses, estava brincando com um carretel de linha. E o que ele percebeu? Que ao jogar o carretel de linha para longe, e o carretel sumia do campo de visão dele, do bebê, e vocês sabem que o bebê não tem conservação de objeto, então, se o objeto foi para fora do campo de visão dele, o objeto desapareceu, né? Não há conservação, sumiu, né? Escafedeu-se. E ao jogar o carretel de linha, ele ficava segurando a linha, né, como se fosse mesmo pescaria, né? Você segura a vara e joga a linha, enfim. Mas aí ele segurou a linha, jogava o carretel para longe e gritava, ó, né? Aí ele puxava a linha, o carretel reaparecia no campo de visão e ele falava, então, o Freud interpretou como for, da, que são dois termos em alemão que significam, né? O for é lá, né? E o da, aqui, né? Ou seja, lá, aqui, ou seja, lá, aqui. E ele percebeu que essa brincadeira podia estar falando da angústia de separação do bebê da mãe, né? E que o bebê repetia essa brincadeira no sentido de elaborar essa angústia de separação, né? Transformando, então, a sua dor em prazer, né? Na verdade, a brincadeira, né, infantil, o lúdico, é justamente a transformação da dor em prazer, né? E ele então percebeu, né? Percebeu isso que está presente nas crianças, né? E ele percebeu que por meio da simbolização da ausência materna, o bebê separa-se efetivamente da mãe, advindo como um ser independente dela. Porque o que isso significa? Ora, o que é o símbolo? O símbolo é justamente a representação de uma coisa que está ausente, né? Quando eu falo para vocês árvore, vocês mentalizam, né?
o que vem a ser a árvore. Vocês não precisam estar diante de uma árvore para mentalizar ou para aprender isso que eu estou falando, né? Freud percebeu que o bebê ele estava simbolizando a ausência da mãe, né? A simbolização de uma ausência, olha que interessante, já que o símbolo é sempre a representação de algo que está ausente. Então ele percebeu que esse momento do fordar, né, dessa brincadeira, né, onde o bebê tenta repetir essa angústia de separação da mãe com um determinado objeto, que ele brinca, e aí pode ser uma toalha, né? Vocês reparam que os bebês adoram, né, essa brincadeira de esconde-esconde. Você esconde o rosto com uma toalha ou um pano qualquer, abaixa, né? Esconde de novo e abaixa. Ou seja, para o bebê, ele está lá rindo e tal. Que, de certa forma, está falando dessa angústia de separação, né, e da transformação disso em algo lúdico, né, em algo da ordem da brincadeira, do prazer, né? Então, Freud percebeu que essa brincadeira coincidia justamente com a entrada do bebê no mundo simbólico, né? Já que nós somos seres de símbolos, né? Então, essa brincadeira que coincide com essa entrada no simbólico, tá? Quando advém um ser separado da mãe, um ser de linguagem, né? Um ser falante, né? Quer dizer, a gente só fala, né, por necessidade, né, para endereçar um pedido a alguém, né? Se esse alguém se antecipa aos nossos pedidos, a gente não precisa falar, né? É justamente porque há uma falta instaurada que a gente passa a falar. É justamente porque a minha mãe não vai me dar tudo, é justamente porque eu me separei dela, é justamente porque houve essa separação, dessa fusão inicial necessária, que eu preciso falar, né? E aí tem aquela marchinha de carnaval, quem não chora e quem não fala, não mama, né? Quer dizer, você precisa verbalizar alguma coisa no sentido de você endereçar o seu pedido a alguém que vá satisfazer isso que você está pedindo, tá? Então é mais ou menos por aí. E que isso que eu estou falando para vocês de um modo bem simples é o que se chama de complexo de castração, né? Que fala da constituição do sujeito. Então, Lacan, né, que foi um psicanalista francês, fazendo uma releitura do Freud, ele assinala que a mãe, né, e aí a mãe enquanto função de quem cuida, tá? Essa mãe, ao desviar o olhar do seu bebê, né, então, quando ela passa a olhar outra coisa para além desse bebê, ela transmite a esse bebê a sua falta a ser, demonstrando que seu desejo está para além dele, né? É aquele momento no qual a mãe deixa o bebê no berço, olha, eu tenho que trabalhar um pouquinho, né? Ou seja, ela está desviando o olhar dele e olhando para uma outra coisa que ela também deseja, né? Quer dizer, isso faz com que o bebê se descomplete como objeto de desejo supremo dessa mãe, né? Quer dizer, ele é um dos objetos de desejo dessa mãe, mas não o objeto de desejo exclusivo, né? Isso significa que essa mãe deseja algo para além dele, né? Então o bebê ele não complementa a mãe, não há uma relação de complementaridade entre mãe e bebê, né? O bebê não supre, né, todas as faltas dessa mãe, digamos assim, né? Porque essa mãe deseja também algo para além dele, né? Como, enfim, qualquer pessoa saudável, né? Não vai se satisfazer com um objeto só, né? Com um objeto supremo, um objeto específico, né? A gente tem vários interesses, vários desejos, né? Pois bem, então é assim que a indispensável fusão inicial mãe e bebê se dissolve, tá? Com o desvio desse olhar. E a gente está falando de um olhar, né? Porque o olhar,
ele tem um valor de objeto pulsional, né, para o bebê. O olhar é diferente da visão, tá? Então, o Lacan, no seminário 11, ele vai falar que há uma cisão, né, um corte, né, entre a visão, né, que é algo da ordem do imaginário, do campo perceptivo, da atividade sensorial, da atividade de órgão, né, e o olhar. O olhar é aquilo que está para além da visão, né, que fala de um real, né, ou seja, de um campo pulsional, do campo da satisfação, né, o campo do prazer. Isso aqui é o campo pulsional, né? A brincadeira do Fordá fala desse campo pulsional, da criança tentando, via fantasia, transformar uma experiência ruim de separação da mãe em algo prazeroso, né? Dominando, quando a criança domina, então, a separação, né? Transforma a separação em algo prazeroso. Então, o olhar, né, fala desse campo pulsional, que tem a ver com a demanda, que é aquilo que você pede, que você endereça ao outro, né, e o desejo, que é o objeto que você, enfim, se movimenta, corre atrás, né, ok? E passo a trazer coisas do livro, tá? Do livro didático, né, que fala também um pouco, de forma um pouco mais tangencial, desse olhar como objeto pulsional, né? Então, o que é o olhar, né? O olhar é aquele que define o pedido de uma mãe, quando, por exemplo, ela deixa o filho sob os cuidados de outra pessoa e fala, olha, e fala assim, né? Olha o meu filho até eu voltar, né? Quer dizer, nessa frase, olha quanto significado tem. Né? Olha o meu filho até eu voltar, né? Falamos de um olhar que cuida, né, de um olhar que percebe diferenças e necessidades. Ou seja, é um olhar que exerce essa função materna. Tá? Então, a gente está falando de um olhar que é um olhar de investimento, né? Praticamente o primeiro investimento que se faz sobre um bebê é o olhar, né? É ele se sentir olhado, né, se sentir desejado, né, se sentir querido, se sentir amado, que são praticamente sinônimos, né? Então, ainda no olhar como objeto pulsional, a gente teria aí 3 momentos, né? No primeiro momento, quando o bebê nasce, ele necessita ser olhado por quem exerce a função materna, né? Então, é indispensável para a sua saúde mental que ele tenha sido desejado. Então, o bebê ele tem que ser desejado. Quando o bebê não é desejado, a gente tem alguns problemas, né? Justamente porque não há a incidência desse olhar sobre ele, né? Quer dizer, esse bebê, ele pode ocupar, em vez do lugar de um objeto precioso, né, de um casal, seja hétero, homo, independente, mas em vez de ocupar esse lugar de um objeto precioso, ele ocupa o lugar do dejeto, né? O lugar do lixo, daquilo a ser dispensado. Volta e meia a gente encontra a literalização disso, quando se encontra um bebê na lata do lixo. Literalmente isso ainda acontece, infelizmente, né? E a notícia, em telejornais, a gente fica sabendo, né? Se coloca dentro de uma caixa de sapato em algum lugar, né? E por aí vai. Então, quer dizer, esse bebê, ele precisa ser desejado justamente para ocupar esse lugar de objeto precioso, né? De alguém que vai ali exercer essa função materna. Tá? Isso tanto para filhos biológicos, para filhos adotivos. Então, uma das questões aí a serem investigadas no processo de adoção é se há desejo, né, dos pais adotivos por esse filho, né, ou se é uma relação narcísica, né, quer dizer, é uma relação, né, autocentrada narcísica, ou há desejo efetivamente, né, de cuidado, enfim. Tá? Num segundo momento, então, o segundo momento começa no instante em que o bebê se torna responsivo a esse olhar.
mostrando-se aberto à relação intersubjetiva mãe-bebê. Se isso acontece, já se descarta uma disfunção, como, por exemplo, o autismo. Então, o autismo é justamente, né, um desses transtornos aí invasivos do desenvolvimento, nos quais esse jogo do olhar, né, que é um jogo de sedução entre mãe e bebê, né? A mãe que olha, a mãe que investe, o bebê que responde, né? O bebê que está ali mostrando que está gostando, né, desse investimento afetivo. No autismo isso não acontece, né? É um olhar, enfim, vazado, né? Um pouco como aquilo que o René Spitz percebeu das crianças privadas, né, da presença da mãe, né? É um olhar assim inexpressivo, né? Um olhar que não comunica, né? Enfim, é um olhar que não está para além da visão. A gente pode dizer que é um olhar que se reduz, não é, ao campo perceptivo, à atividade de órgão e tal, mas não tem, né, um enlace afetivo aí de costura dessa relação tão necessária, né, no primeiro momento da vida. E um terceiro momento inicia-se quando o bebê reage à ausência do olhar materno que experimentou, buscando ativamente ser olhado por outras pessoas, substitutas da mãe, chamando-lhes a atenção. Então, é a tia da escola, né? Enfim, é a babá, é a irmã, o irmão, né? É quando o bebê aí já castrado, um termo da psicanálise, né? Ou seja, quando ele já experimentou a ausência do olhar materno, quando ele percebe que ele não complementa a mãe, né, que a mãe é faltosa e, por sua vez, ele também, né? Então ele precisa buscar ativamente ser olhado por outras pessoas. Geralmente são as outras pessoas do círculo familiar, né? Que é quando o bebê começa a querer chamar atenção, né? E aí chama atenção gritando, mordendo, enfim. É o momento no qual ele se coloca como centro das atenções. O Freud tinha uma expressão para falar desse momento, ele chamava de Sua Majestade o Bebê. É um momento no qual o bebê assume o reinado da casa, né? E praticamente tudo gira em torno dele. É impressionante como, com filhos assim muito pequenos, você vive em função dele, né? A casa adquire uma dinâmica completamente diferente que tinha antes da chegada desse bebê. Tá? Pois bem, então, se esses três momentos ocorrem, esse bebê terá os instrumentos psíquicos que lhe garantem, no mínimo, a capacidade de lutar por seu lugar no mundo. Capacidade de luta que denominamos bases narcísicas constituídas, né? Então, essa questão do narcisismo, ela é fundamental no primeiro momento de vida. O problema é quando isso persiste, né? Na idade adulta. Ser narcisista na idade adulta é um problema. Agora, nos primeiros 2 anos de vida é uma necessidade, né? E o Lacan, né, voltando ao psicanalista Jacques Lacan, ele denominou de estágio do espelho justamente o que vem a ser a constituição do eu, né? Porque, assim, isso que se chama de eu, que a gente viu já em aparelho psíquico, isso é fruto da construção que se dá a partir de uma relação, de uma interação mãe-bebê, né? Não é algo inato, a gente precisa construir, né, o eu, tá? E ele percebeu que entre os 6 e os 18 meses de vida, há um momento de júbilo. Júbilo é quando você tem um orgulho, né, enfim, é uma espécie de sensação assim, muito boa, né, no qual o bebê reconhece sua própria imagem no espelho. Isso fala de uma peculiaridade da espécie humana, já que no reino animal não há reconhecimento de si próprio no espelho, né? Então,
é um momento, claro que isso vai variar de bebê para bebê, ocorre entre os 6 e os 18 meses, mas é um momento no qual ele se reconhece, né? E ele tem aquele júbilo, né? Aquela sensação boa, assim, enfim, né? Nasci como eu, né? Eu sou um ser independente do outro, né? Eu tenho uma constituição que é própria, né? Não estou mais nesse estado fusional, né? Que é o momento no qual se passa da experiência do corpo despedaçado, porque quando a gente é muito pequeno, assim, os primeiros meses, a gente não tem essa sensação ainda da integralidade do próprio corpo, né? A gente tem que adquirir isso, e na própria relação entre mãe e bebê, por exemplo, vocês já devem ter visto, já devem ter cuidado de bebês, mas quando você está passando a mão na barriga e nomeando nos braços, os bracinhos, a barriga, as perninhas, a cabeça, você está, de certa forma, transmitindo a esse bebê a possibilidade dele fazer essa apreensão da sua própria autoimagem corporal como algo integral e não despedaçado, né? Digamos que esse momento diante do espelho é um momento de integração disso que antes era despedaçado. Em algumas patologias, como por exemplo na esquizofrenia, você tem essa vivência do corpo despedaçado, em alguns delírios, né, senestésicos relacionados ao próprio corpo. Então, literalmente, a pessoa acredita que engoliu a própria laringe, esôfago, que não tem mais coração, ou que colocaram um coração de pedra, ou que... Então, varia muito, né, o conteúdo desses delírios. Mas é sempre uma crença com relação ao próprio corpo, né, que traz de volta essa vivência do corpo despedaçado que o indivíduo não superou, né? E não superou justamente porque ele não teve essa apreensão da integralidade da autoimagem corporal, tá? Ou seja, não houve essa constituição do eu, né, que é indispensável para a saúde mental, tá? Da mesma forma, a gente vê outros fenômenos que falam fenômenos patológicos que falam dessa deturpação da autoimagem corporal, como nos casos da anorexia, né? Onde o indivíduo... anorexia nervosa, né? Onde o indivíduo, por mais magro que esteja, quando ele se olha no espelho, ele se vê gordo, né? Então, quer dizer, houve aí há um certo déficit nessa... claro que não é o mesmo da esquizofrenia, né? Mas há um certo déficit na apreensão da própria autoimagem corporal, né? Quando o indivíduo... quando há essa discrepância entre, né, a forma como ele se percebe e a forma como ele se idealiza, né? Então, nesse momento, o sujeito assume uma identidade alienante, né? Por que identidade alienante? Porque fala de uma alienação a esse outro que exerce a função de cuidados, né? E que está articulada ao outro parental, geralmente aos pais, né? Mas não necessariamente. Mas está articulada ao outro dos cuidados, pode ser os pais ou não, né? Então, porque são eles que vão nos transmitir, né? Alguns significantes, algumas palavras, de certa forma, que vão nos definir, né? Enfim, esse momento de alienação aí, ele é necessário, né? Mas permanecer na alienação é complicado, né? E pode se tornar até patológico, né? Há que haver, de certa forma, uma separação, né? Dessa série aí alienante, indispensável para a nossa sobrevivência, né? Então, tudo isso que eu tô aqui me referindo fala da entrada no mundo simbólico, tá? Já que nós somos seres de símbolo, né? De linguagem, de palavra. Então, é quando a mensagem corporal
irá se tornar linguagem verbal, na medida em que a criança ingressa em um mundo simbólico. A busca de ser olhado por uma pessoa que lhe atende irá se transformar na busca de um lugar social. Então, falamos da busca de valorização e reconhecimento. Tá? Quer dizer, isso que foi impresso em germe lá na infância, né, esse investimento desejante na criança, olhar, né, a criança com esse investimento desejante, isso vai estar presente até o final da vida, né, nessa busca de reconhecimento, né, que é justamente o que nos torna seres simbólicos, né, de sermos reconhecidos pelo outro, que não é mais o outro familiar, né, o outro parental, mas passa a ser o outro social, né? E há uma certa equivalência e da forma a gente busca ser reconhecido pelo outro social, da forma como fomos reconhecidos pelo outro familiar e outro parental. Daí a importância, né, do investimento na criança, né, enfim, para que ela tenha aí bases simbólicas sólidas para que possa se colocar no mundo, né? Tá? Se colocar como um ser que busca um certo lugar, tá? Um lugar aí que fala de um reconhecimento, né? De uma relação intersubjetiva, tá? Então isso a gente não perde nunca, tá? Em psicanálise, né, a gente fala que a criança é um sintoma dos pais, então é um sintoma da estrutura conjugal, né, dos pais, de como eles se relacionam entre si. Em sua nota sobre a criança, de 69, o Lacan assinala que o sintoma da criança se encontra no lugar de responder ao que há de sintomático na estrutura familiar. Então, a criança ela pode representar a verdade do casal parental ou a fantasia da mãe. Tá? Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo, o caso Nina, né, que eu vou ler para vocês, desse livro, A Criança em Nós, da Sônia Campos Magalhães, que é uma psicanalista lá de Salvador. Tá? É um caso de uma criança que está, de certa forma, capturada aí pela fantasia da mãe. Enfim, a mãe teve filhos gêmeos, né? E vamos passar, então, ao caso, e depois a gente abre para discussões, tá? Pois bem, é o caso Nina, então, né? É uma menina de 5 anos, tá? Ao nascer, com apenas 7 meses de gestação, ela não vem sozinha. Com ela, chega também um irmão. É assim que seus pais, que já têm uma filha de 3 anos, se deparam com a confirmação da surpresa que os tinha tomado um mês antes, ao saberem que chegariam gêmeos. E ainda a respeito dessa questão, que o casal vai falar quando, 5 anos depois, me é feito o pedido de tratamento para essa segunda filha. Então, Nina tem 5 anos, né, quando é feito o pedido de análise pelos pais, né, e nesse caso a irmã mais velha tem 8, e o irmão a mesma idade que ela, obviamente, já que eles são gêmeos. A mãe se sente muito aflita. Ela diz que fica sufocada, sem ar, quando pensa na situação em que esta menina a coloca. Ela relata que a filha nem mesmo sabe brincar. E o que mais a irrita, a ela, mãe, é a procura que a criança tem de seu olhar. É como se ela ficasse o tempo todo, não só a exigir a sua atenção, como também que o olhar de sua mãe a acompanhe. Então, reparem, né, algo aí daqueles 3 momentos, aos quais
eu me referi há pouco, que não se estabeleceu, né? Que é justamente buscar ser olhado por outras pessoas que são substitutas da mãe. Esta forma de se sentir exigida pela filha tira o fôlego da mãe. Ela vai, então, se lembrar de que, aos 6 meses de gestação, apesar de não ter engordado muito, nem ter ficado com a barriga muito grande, começou a sentir o que lhe parecia ser uma sensação de opressão, como se algo estranho estivesse acontecendo consigo. Dirigiu-se ao médico, pedindo que descobrisse o que havia. Insistiu no pedido, pois o médico achava que tudo ia bem. Com a ultrassonografia, é constatada a vinda de gêmeos. 1 mês depois, ainda no 7º mês da gravidez, nascem as 2 crianças. A sensação de desconforto continua, diz a mãe, porque é um sufoco ter 2 filhos de uma vez. O pai também vai falar da filha como de alguém que exige dele o tempo todo. Segundo ele, muitas vezes, ela é agressiva, perde o controle e chama a atenção de todos na família pela agressividade que revela, sobretudo com a mãe. É verdade que com ele, o pai, é diferente. Ela é carinhosa e o escuta, mas está sempre ansiosa, querendo tudo ao mesmo tempo. Quando a criança vem, me diz que não sabe fazer as coisas direito. Olha em torno, senta, tenta desenhar, faz traços, garatujas, pedaços de desenhos que se esboçam e são postos de lado, com não prestou, está feio. Diz que não sabe desenhar. Quem sabe é o pai, que tem até um lugar em casa para desenhar e fazer quadros. Suas primeiras tentativas para falar de sua questão estão marcadas por não prestou. Ela risca, borra, rasga, joga fora. Às vezes, ela faz desaparecer as pontas das canetas ao riscar ou bater com força no tampo da mesa e nas folhas de papel, que até se rasgam. Às vezes, dirige-se ao banheiro e volta com papel molhado e tenta limpar a mesa coberta de traços. Cantarola uma canção que repete muitas vezes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Começa a falar e diz que é bom vir para um lugar sozinha, sem o irmão, sem a irmã. Reivindica um lugar, mas descobre que ali também há outros. Ela quer saber quem são. Quer ver o que supõe haver de outro. Descobre que pode desenhar. Passa a exigir, ao sair, que seus desenhos permaneçam onde ela os coloca na sala, no consultório, né? Desespera-se ao voltar e não encontrá-los expostos. Mas os encontra. Muitas vezes quer mostrar algo ao pai que a leva às sessões. Abre a porta e o chama. Na porta entreaberta, ela fica, um pé dentro e o outro fora. Balança, e nesse movimento oscilante, olha-me e pergunta, posso ir? Mas vai ficando e vai fazendo suas descobertas. Quer saber se pode se sentir acolhida nesta família que não se preparara para a sua vinda, nem para a surpresa de um a mais. Daí porque se sente resto jogado fora. Um dia, sua mãe pede para vir sozinha. Ela me diz que continua preocupada com a criança. Esta menina diz coisas estranhas
e me diz algo que me horrorizou. Abre aspas, é a fala da Nina. Quando eu morrer, aí sim você vai chorar. A fala da Nina é endereçada à mãe dela. Fecha aspas, né? E a mãe retoma, né? Tenho medo de que algo aconteça, diz a mãe, e se cala. É assim que a questão do desejo é introduzida na mãe, através da interpretação da criança. No entanto, se a criança toca no ponto de angústia, a mãe disto nada pode dizer. A questão ainda é colocada na filha. O trabalho com a criança prossegue. Ela agora já sabe escrever seu nome, e o escreve muitas vezes. Escreve eu sou, e o seu nome próprio, no caso Nina. Num terceiro momento, a mãe vai voltar para dizer algo. Reticente e devagar, ela lembra que um dia chegara em casa e se dera conta de que sua segunda filha não estava. Tinha ido para a casa dos avós. Observou então a diferença da casa com a ausência da criança. Percebeu que poderia tranquila dirigir-se para o seu quarto e cuidar de si. Descobriu também que experimentara uma sensação de conforto e alívio. Referiu-se então à vergonha que sentia ao falar disto, deste horror. Agora, ela se implicava na questão, ao deparar-se com a fantasia que a filha lhe apontara. A criança continua o seu trabalho. Ela me diz que aprendeu a escrever outro nome, mamãe. Escreve com todas as letras, mamãe. E, em seguida, seu próprio nome. Eu leio o que ela escreveu para que ela mesma ouça. Leio, mamãe, Nina, e continuo. É junto? Pergunto eu. Ela me olha, toma a folha e com firmeza introduz entre um e outro nome uma pontuação. 2 pontos. Mamãe, 2 pontos, Nina. E foi assim que, ao escolher um título para este trabalho, pensei neste, que aponta o que a criança fizera, mostrando o momento em que um sujeito surge, como produto de uma operação. Um sujeito que emerge, tal como nas brincadeiras de criança. O sujeito, antes oculto, escondido, espera o momento, a hora de aparecer. Posso ir? Mamãe, posso ir? Mamãe, 2 pontos. Posso ir. O que eu quis trazer aqui para vocês é o seguinte, é que nesse primeiro momento, os primeiros momentos de vida, que é sobre, enfim, é o que a psicanálise tem para ofertar, eu acho que de mais, assim, importante seria isso. Nos primeiros momentos, essa fusão é indispensável, mas a separação também, né? E você percebe, no caso, uma filha que faz um apontamento para a mãe, né? Olha, quando eu morrer, aí sim você vai se importar comigo, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Quer dizer, ela mesma aponta para a mãe o objeto de dejeto que ela é perante a fantasia dessa própria mãe, né? E perante talvez uma fantasia inconsciente aí de que ela estaria melhor na ausência da filha, né? Quer dizer, enquanto a filha, né, tivesse presa, né, enquanto ela fosse esse objeto dejeto, né, presa a uma certa fantasia da mãe enfim, uma fantasia de morte, né? Acho que a gente tem que falar com todas as letras aí o que estava acontecendo. E que provavelmente para essa mãe, essa fantasia era algo extremamente doloroso que permanecia recalcada, né? E então retirada da consciência e jogada para o inconsciente, né? E qual era o sintoma? O sintoma era tratar essa criança como dejeto, né?
como algo não desejado, como algo... A relação dessa mãe com essa filha era uma relação problemática nesse sentido. Não havia esse investimento, né, do olhar, tanto que era o que a filha demandava dela, ser olhada, né? E, enfim, e como que isso pode ser mudado, né? Como que isso é algo reversível, né? E a partir a partir desse mamãe posso ir, adveio alguma outra coisa aí que já era algo diferente, né? Do que aquela criança que representava o dejeto aí, né? Algo não quisto, algo que não era bem-vindo, né? A própria mãe fala, tem algo errado comigo, vai no médico, o médico fala, não, está tudo certo. Faz um ultrassom, são gêmeos. No mês seguinte, ela tem um parto, no 7º mês. Antecipado. Né? Quer dizer, então, percebem, né? Quer dizer, há algo aí psíquico que comparece na antecipação desse parto e no tratamento que se dá, né, a essa filha não quista, né? Então você tem uma filha mais velha, você tem um casal de gêmeos, o filho, né, fala-se muito pouco aqui no caso, mas muito provavelmente adquiriu o lugar de objeto precioso, né, e a filha adquiriu esse lugar de objeto dejeto para esse casal parental. E a filha, então, se comportava como tal, né? Como sintoma da fantasia dessa mãe. A não separação entre mãe e bebê, se a gente pegar a oposição clássica que existe entre duas estruturas para a psicanálise, que são a neurose e a psicose, enfim, a neurose seria o que a gente conhece por normalidade, digamos assim, né? É o sujeito que faz laço social, que entra na cultura, na civilização, que compartilha de códigos comuns, né? Então, isso seria a neurose. Haveria separação mãe-bebê. Então, a gente falou aqui de um processo desenvolvimental neurótico, né? Quando há essa separação. Quando não há essa separação entre mãe e bebê, quando continua num estado fusional, aí a gente está falando da psicose, que é o que se aproxima do que se convencionou chamar de loucura, né? Então, são pessoas que, de certa forma, estão fora do laço social porque não compartilham dos códigos comuns, assim. Delírio, que é uma produção da psicose, né? Que é uma crença, uma convicção delirante em algo, uma perseguição, etc., é a construção de um homem só, né? Isso não é compartilhado com outros e tal. Então, a esquizofrenia, sendo uma psicose, fala dessa não separação entre mãe e bebê, desse estado fusional, né? Eu, por exemplo, isso já tem mais de 20 anos aí, quando eu estava ainda no estágio, fazendo estágio clínico na graduação, eu atendi um adolescente psicótico, né? Esse rapaz, ele tentava promover essa separação que não aconteceu, né? De forma artificial, digamos assim. Conversando com a mãe dele, enfim, entrevistas nas quais ela ia sozinha, ela me contava assim, olha, eu não sei se isso tem influência no estado atual do meu filho, mas quando ele era bebezinho e tal, eu ficava amamentando ele 16 horas por dia, né, 14, 16 horas por dia. Ora, levando-se em conta que isso que ela está me falando é a realidade psíquica dela, que pode não coincidir com a realidade objetiva, mas ela estava me dizendo que ela tinha uma relação fusional.
né? Quer dizer, que ela não olhava para além daquele bebê, e que aquele bebê, de certa forma, a complementava, tanto que ela ficava com ele, né, muito tempo, mesmo que não seja literalmente às 18 horas por dia, mas ela passava boa parte do dia com ele. Então isso fala da transformação desse bebê no objeto de desejo, né, único, exclusivo, supremo, que vem complementar essa mãe, né? E isso, de certa forma, impede que esse sujeito advenha como um ser independente dela. Então, na esquizofrenia, por ser uma psicose, não há essa separação entre mãe e bebê.